Profeta Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1 em diante, diz assim: No dia em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu cetro enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenas. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiaram o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, irmãos? Espírito Santo, ó Senhor, necessitamos da tua presença. Bem sabemos que não somos nós, Senhor, mas é o Senhor. E eu já te agradeço, ó Senhor, por desde o começo a tua presença se fazer presente. Porque eu garanto, ó Senhor, já senti a tua presença, e também os meus irmãos podem dizer a mesma coisa, Pai. Cada um que aqui está, Senhor, já é grato pela tua presença sentida nesse ambiente. Nós não merecíamos, Senhor, mas pela tua graça e misericórdia, assim o Senhor fez, porque a tua glória resplandecesse neste ambiente. Fala mais um pouquinho conosco essa noite, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. E a igreja diz: irmãos, desde o princípio do culto, o Senhor já vem falando conosco, através dos louvores, através das orações, através de cada pregação. E nós podemos ver uma coisa bem interessante, que é exatamente isso: o poder da voz do justo. A tua voz, ela tem o poder, e no mundo espiritual esse poder se expande. Vocês já ouviram durante o decorrer de vossa vida: a palavra tem poder. Então, quando nós falamos, as nossas palavras têm poder, seja de bênção, seja de maldição. E é necessário nós termos cuidado com o que nós falamos. Vocês percebam que Isaías, aqui no capítulo de número 6, está vendo o Senhor, e ele assume uma coisa: ai de mim, porque eu tenho lábios impuros. Ele mesmo admite que o que saía da boca dele era impureza. Ele também admite que habitava em meio a um povo que também tinha lábios impuros. Ou seja, ele aqui está assumindo o seu erro, os seus pecados. Mas olha só o que o Senhor faz: um anjo, um serafim, vem até Isaías limpar a boca dele, fazer com que assim ele estivesse purificado, para ele poder apregoar a palavra do Senhor. Porque assim o Senhor nos capacita primeiro para depois pregarmos a sua palavra. Isaías aqui, ele está agora limpo, purificado, e é por isso que ele toma o atrevimento em dizer, quando o Senhor assim pergunta: quem há de ir por nós? Isaías, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. O que é isso? É pessoa disposta a ser usada pelo Espírito Santo, é pessoa disposta a ser voz de Deus sobre a face da terra. Então aqui eu acho que ainda tem pessoas que querem isso. Quem quer ser usado pelo Espírito Santo? Será que aqui nessa casa tem pessoas que querem ser usadas pelo Espírito Santo? Aleluia, irmãos. Começa a ser interessante, justamente como o Lucas falou, exatamente o que Deus está procurando: pessoas como Isaías. Como assim como Isaías? Isaías, ele foi até lá, ele viu, e o que foi
foi que aconteceu? Ele olhou e disse: eu sou um homem de lábios impuros. O que Deus está procurando nos tempos de hoje são pessoas que olhem e digam: eu não sou, Ele é. Eu não posso, Ele pode. Olha, eu não tenho força, é Ele que tem. São essas pessoas que Deus está procurando nos tempos de hoje. Mas as pessoas estão se tornando arrogantes. As pessoas estão olhando e dizendo: eu faço, eu posso. Mas aquele que Deus chama sabe o que? Que não é nada e que Ele é tudo. Sabe o que? Que o poder é dele, a majestade é dele. Se está aqui é pela misericórdia dele. E começa a ser interessante. Qual de vocês é aquele que olha e diz: olha, eu estou louvando, mas é para Ele. Não sou eu que louvo, é Ele que louva. Inclusive nesse exato momento é Ele que está falando, não sou eu. Começa a ser interessante. Por quê? Porque se eu estou aqui, não foi eu, também foi Ele. A glória é dele, a honra é dele, o poder é dele, a majestade é dele. Irmãos, começa a ser interessante. Por quê? Porque como Lucas falou, o profeta Isaías, ele olha e diz: eu sou um homem de lábios impuros. E ele era um homem de lábios impuros, ele mesmo deixa claro, mas em Deus purifica. Mas para purificar ele primeiro teve que dizer: olha, eu sou um homem de lábios impuros. Mas para Deus te limpar, você tem que reconhecer. Para Deus te transformar, você tem que abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu estou assim. Senhor, está acontecendo isso. Senhor, me ajuda. O que é isso? É o tema, o poder da voz do justo. É exatamente o tema. Tem muitas pessoas que passam situações, problemas, circunstâncias, porque se acometem, ficam aconchegadas aceitando aquilo. Deus não deu espírito de medo, deu espírito de ousadia ao servo dele. Eu vou repetir: Deus não deu espírito de medo, deu espírito de ousadia àqueles que servem a Ele. Então, quando o problema se levantar, a situação se levantar, olha e diga: olha, o poder da voz de um justo tem poder. Então, olha e diga: situação, cai por terra. Por quê? Porque naquela cruz o Senhor já mudou tudo isso, irmãos. Irmãos, o Espírito Santo é nele. Vocês vejam o caso de Isaías. Ele vai e cumpre o seu chamado. Ele deixa claro: Senhor, é isso aqui. Só que tem um detalhe, é o tempo presente. Tem pessoas que já nem eram para estar cumprindo o seu chamado há tempos. Tem pessoas que já eram para estar longe em seu chamado. Como assim? Vocês vão entender. Muitas vezes o Senhor chama e a pessoa muitas vezes fica neutralizada e não vai adiante seguindo o seu chamado. Vocês podem ter noção do que eu estou falando a partir do momento em que o próprio Senhor Jesus vai falar sobre a parábola de escolher talentos. Vocês podem ter noção do que eu estou falando a partir do momento em que o Senhor dá 5 talentos a um e Ele transforma em 10, dá 2 talentos a outro e Ele assim transforma em 4. O que é isso? É pessoas trabalhando em seu chamado. E tem muitas que não sabem para que foram chamadas. E aí está uma diferença. Isaías, quando ele pergunta ao Senhor, melhor, quando ele diz ao Senhor: eis-me aqui, quando ele se apresenta no Senhor dizendo: eis-me aqui, então o que acontece? Ele já sabe qual é o seu chamado, porque assim o Senhor já tinha dito: vai e diz a esse povo. Eles vão ouvir, mas não vão entender, vão ver, mas não vão perceber. Ou seja, Isaías aqui, ele já está entendendo para que foi chamado. Só que tem muitas pessoas que ainda não entenderam. Só que tem muitas pessoas que, ao invés de estar cumprindo o seu chamado, ainda estão neutralizadas. E isso não pode acontecer, principalmente nesse tempo, o tempo do fim, principalmente nesses últimos dias. Você tem que ter a iniciativa de chegar ao Senhor em oração e começar a orar e dizer: Senhor, faz-me cumprir o meu chamado sobre a face da terra, porque através do teu chamado você pode salvar a tua família. Eu vou repetir: através do teu chamado você pode salvar a tua família. Através do teu chamado você pode salvar uma cidade. Através do teu chamado você pode salvar vidas que estão longe das mãos de Satanás. Mas é necessário você entender o para que você foi chamado, o porquê, o motivo. Você deve entender hoje que a voz do justo, ele pode muito em seus eventos. E quando você fala, outras pessoas ouvem, para que assim elas venham ver em você um exemplo que não estão vendo em muitos. Para que assim, vendo você, seja sal da terra, luz do mundo. Para que as pessoas sintam desejo de buscar a Deus através de sua vida, através de você.
Irmãos, começa a ser interessante porque notem algo. Será que nós estamos buscando intimidade para com o Senhor? Será que nós estamos buscando ter essa autoridade na voz dos justos? Por quê? Porque a voz do justo tem poder. A voz daqueles que obedecem, daqueles que servem a Deus tem poder. A voz daqueles que buscam intimidade com Deus tem poder, irmãos. Tem tanto poder que a palavra diz: se a voz tem poder, imagina a oração de um justo, que a palavra diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas não é fácil, é complicado ser um justo. Por que, Júnior? Justamente por quê? Porque quando se levanta a situação, o problema, quando se levanta a calúnia, quando o problema se levanta dentro da casa, o que é que você faz? Satanás sobra no ouvido: olha, se afasta, vai embora, larga tudo, deixa, abandona a casa, abandona a família, abandona os seus filhos, abandona tudo. Mas aí vem o Espírito Santo e diz: ora. Aí vem o Espírito Santo e diz: clama. Aí vem o Espírito Santo e diz: me busca. Aí vem o Espírito Santo e diz: olha, eu estou aqui te ajudando. Eis aí a importância da oração. Eis aí a importância da intimidade de uma pessoa com Deus. Por quê? Porque quando se levanta o problema, a situação, a calúnia, a injuriação, o que a pessoa fala e diz: eu não sou nada, eu não mereço nada, então eu vou me ajoelhar e clamar aquele que pode resolver o problema. Eis aí a diferença, irmãos. As pessoas de antigamente faziam isso. Quando o problema se levantava, quando os inimigos arrodeavam, eles clamavam. Prova Bíblia, os salmistas eles olhavam e diziam: Senhor, os meus inimigos estão me arrodeando. Senhor, olha, os meus inimigos estão tramando contra mim. Senhor, eu preciso do teu refúgio. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Mas porque muitas pessoas nos dias de hoje passam pelo que passam, porque não oram a Deus, porque não buscam intimidade com Deus, porque não buscam uma comunicação com o Senhor. Qual comunicação? A intimidade de Elias. A intimidade de Elias era tão grande que ele olha para Acabe e diz: manda dizer lá que não vai chover. Mas ele não diz que era pela palavra do Senhor. Ele diz: não vai chover segundo a minha palavra. Olha a intimidade de Elias para com Deus. Olha a intimidade de Elias para com o Senhor. E o Senhor honrou a palavra de Elias. Sabe por quê? Porque Deus olhou lá do céu e disse: esse aí é justo, pode anotar, não vai chover mesmo não. Esse aí me obedece, pode anotar, não chove mesmo não. E quando Elias orou, veio chuva. Quando Elias voltou a orar pedindo chuva, veio chuva. Eis aí o poder de um justo. Então não aceite a situação, irmãos. Se o problema se levantar, a situação, Deus te deu autoridade. Naquela cruz Ele te deu autoridade para você se levantar, para você clamar, para você pedir a solução a Ele. Então peça a solução ao Senhor. Eis uma pergunta: o Senhor está ouvindo a tua voz? O Senhor está ouvindo a voz da tua oração? O Senhor está ouvindo a voz do teu clamor? Não é uma afirmação, é uma pergunta. Se questione isso dentro de você. Eu sei que o próprio Jesus, Ele pediu para ter certeza. Ele nos ordenou a ter certeza em nossas orações, pedindo assim, Ele concederia. Mas olha agora para você e se veja em si mesmo. Será que Deus está ouvindo a tua voz? Ou a tua voz está se afastando de Deus? Ou as coisas que Satanás te oferece em meio ao mundo está te afastando do Senhor? Aí essa diferença. Tem muitas pessoas que assim está distante a voz do Senhor. A voz do Senhor já está distante dessas pessoas, e a mesma voz dessas pessoas que está distante do Senhor por um simples motivo: por causa que estão se afastando, não estão sabendo aproveitar o tempo que assim o Senhor concede. Muitas pessoas não estão mais sabendo aproveitar. Tem muitas coisas roubando o tempo de muitas pessoas. Só que aqueles que fazem com que o tempo apareça, o tempo se crie para Deus, essas pessoas têm uma intimidade assim maior para com o Senhor. Tem muitas pessoas que entendem o significado da oração e começam a orar. Tem muitas pessoas que entendem o significado do louvor e começam a louvar. Tem muitas pessoas que entendem o significado da pregação e começam a pregar. Então o tema diz: o poder da voz de um justo. Já está falando, a voz de um justo, ela pode muito. Por quê? Porque através da oração, o justo expressa tudo o que ele está sentindo. Quando nós
serpente. Eva, ao invés de estar se comunicando com o Senhor, estava se comunicando com a serpente. Quando nós podemos ver Sansão, ao invés de estar se comunicando com o Senhor, estava se comunicando com Dalila. Quando nós podemos perceber vários homens que poderiam estar se comunicando com o Senhor, eles estão se comunicando muitas vezes com o diabo. Mas nós temos que aprender em meio a isso, que nós não devemos se comunicar com o diabo, mas sim com o Espírito Santo de Deus. Nós devemos se comunicar com o Espírito Santo de Deus, porque acontece exatamente isso. Nós aprendemos a conhecer o Senhor, nós aprendemos a ter intimidade com o Senhor, nós aprendemos a nos aproximar do Senhor, para que assim a glória dele resplandeça sobre a nossa vida. Quantos estão entendendo essa palavra? Irmãos, é necessário isso. Cada um de nós estamos aqui, mas nós vamos voltar para as nossas casas. E a pergunta é feita: será que quando você chega em casa, antes de dormir, coloca os joelhos no chão para agradecer ao Senhor? Será que quando você acorda, você coloca os joelhos no chão para louvar o nome do Senhor? Será que a tua intimidade para com o Senhor está grande ou está pequena? É várias perguntas sendo feitas, mas a resposta é: você pode mudar muitas coisas em sua vida. Você pode ter um grande conhecimento do Senhor. Basta querer se aproximar dele. Basta assim fazer a sua vontade, para que você possa conhecê-lo cada vez mais. Para finalizar essa palavra, peço aos irmãos que fechem os seus olhos e levantem as suas mãos para cima. Glória a Deus. Espírito Santo, Senhor. Pai, eu sou tão pequenininho, Senhor. Eu sou falho, Senhor. Eu sei que eu não mereço nada, Pai. Ó Espírito Santo, Senhor, mas eu recebi uma palavra do Senhor, Pai. Uma palavra que o Senhor falou em cima daquele monte, Senhor, em que iria depositar ousadia em mim, Senhor. Então eu uso aquela palavra nesse exato momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, sobre cada pessoa que está com as mãos levantadas, Senhor. Pessoas